Na cidade de Chipre, por volta do ano 300 a.C., vivia um comerciante extremamente rico chamado Zenão. Durante uma viagem que fazia da Fenícia para o porto de Pireu, seu barco afundou, levando consigo toda a sua carga. Por causa desse único acontecimento, algo totalmente fora de seu controle, Zenão perdeu toda a sua fortuna em um instante. Agora, imagine-se no lugar de Zenão. Como você reagiria ao ver todo o fruto do seu trabalho ser levado pelas forças da natureza? Qual seria a reação adequada? Você sentiria raiva? Tristeza? Sentiria que a vida foi injusta com você? Para a maioria das pessoas, essas reações seriam compreensíveis. Mas não para Zenão, o homem que viria a ser o pai do estoicismo. Às vezes, uma pequena mudança é suficiente para transformar tudo. Um simples ajuste na forma como enxergamos as coisas pode desencadear mudanças profundas e duradouras. O estoicismo nasce justamente dessa ideia. Ele se baseia na aceitação e na indiferença racional diante daquilo que não podemos controlar. Depois de estudar os escritos de Sócrates e outros grandes pensadores, Zenão desenvolveu e passou a ensinar a filosofia estoica. Segundo ele, ainda que não tenhamos controle sobre os acontecimentos externos, temos total domínio sobre como eles nos afetam. E é esse domínio que devemos cultivar e usar da melhor maneira possível. Em vez de se desesperar pela perda de seus bens, Zenão escolheu manter a serenidade, enfrentando sua situação com calma e equilíbrio. Atualmente, muitas pessoas interpretam o estoicismo de forma equivocada. Tendem a ver os estoicos como indivíduos frios, que não se abalam ou não sentem emoções intensas, como raiva ou ansiedade. Mas o estoicismo vai muito além disso. Ele não é apenas uma descrição de personalidade, mas uma maneira de compreender o mundo e de viver. É uma filosofia prática e duradoura, cujos ensinamentos continuam relevantes até hoje. A filosofia estoica nos ajuda a processar emoções negativas e a transformar essas experiências difíceis em aprendizados e em uma nova perspectiva sobre a vida. E a perspectiva, afinal, é tudo. Cada pessoa enxerga o mundo de forma diferente, com base nas experiências que viveu. Os estoicos ensinavam filosofia em locais públicos, como praças, pois acreditavam que esse conhecimento deveria ser acessível a todos. Para eles, a sabedoria não deveria ficar restrita a escolas ou palácios. Assim, tanto escravos quanto imperadores podiam aprender e seguir os princípios estoicos, e de fato, muitos o fizeram. Entre os estoicos mais famosos estão Epicteto, que nasceu escravizado e cujo nome significa adquirido, Sêneca, um importante estadista romano, e Marco Aurélio, um imperador que foi um dos homens mais poderosos de seu tempo. Esses pensadores praticavam o que pregavam, combatiam a desigualdade e promoviam a inclusão. Foram os estoicos, inclusive, que criaram o termo cosmopolita, que significa cidadão do mundo. Hoje em dia, ao ouvir essa palavra, pensamos em cidades como Nova York, Toronto, Dubai ou Londres, pela diversidade que abrigam. Era exatamente esse tipo de união e fraternidade que os estoicos defendiam. Na época em que o estoicismo surgiu, as mulheres eram proibidas de estudar filosofia. Mas os estoicos discordavam totalmente disso. Musônio Rufo, mestre de Epicteto, afirmou que tanto homens quanto mulheres possuem o desejo natural de buscar a virtude e que, por isso, as mulheres também deveriam filosofar. Assim, mesmo quando a sociedade era contra, as mulheres eram livres para aprender e praticar o estoicismo. Mas por que tantas pessoas escolhem adotar o estoicismo como estilo de vida? Num mundo cheio de imprevistos, nossas emoções frequentemente interferem em nossas decisões. Na verdade, não ficamos tristes apenas porque algo ruim acontece, mas porque não esperávamos que acontecesse. A chuva, por exemplo, é algo benéfico, irriga plantações, fornece água aos animais e regula o clima. Mas se você for pego de surpresa por ela, sem guarda-chuva, a sensação será negativa. A questão é que aprendemos a esperar pela chuva, sabemos que ela virá. Como não podemos controlá-la, simplesmente aceitamos. E logo, ela passa. O estoicismo ensina que devemos encarar os acontecimentos ruins da mesma maneira, esperar por eles, estar preparados e aceitar sua ocorrência. Um dos exercícios práticos dessa filosofia é o chamado desconforto voluntário. Essa prática tem como objetivo aumentar a gratidão. Consiste em fazer coisas como dormir no chão da cozinha, tomar banhos frios ou comer apenas batatas por alguns dias. Esses pequenos desafios mostram que, mesmo em condições difíceis, podemos sobreviver e até crescer, se mantivermos a mente forte. Ao passar por situações desconfortáveis de forma intencional, nos preparamos mentalmente para enfrentar os desafios que a vida nos impõe.
Vivemos em um tempo em que somos bombardeados por anúncios e mensagens que nos fazem acreditar que precisamos ter o melhor carro, o melhor corpo, ou ganhar muito dinheiro para sermos felizes. Essa mensagem é enganosa, e o estoicismo é um antídoto contra ela. Desde pequenos, aprendemos em casa, na escola e observando o mundo. Mas nem sempre esses três caminhos nos ensinam as mesmas coisas. Isso pode nos levar a criar expectativas irreais, que nos deixam frustrados e insatisfeitos. O ideal, segundo os estoicos, é focar na melhoria pessoal por nós mesmos, sem esperar recompensas externas. Quando ligamos nossa felicidade a algo fora de nós, seja dinheiro, posses ou mesmo pessoas, estamos nos colocando em risco constante, pois tudo isso pode falhar. Carros quebram, casas podem ser destruídas por desastres naturais, casamentos terminam. Até mesmo as coisas gratuitas na vida têm um custo, o espaço que ocupam em nossas casas e mentes. Sêneca escreveu que aprender a viver com menos cria espaço para aquilo que realmente importa. Devemos, então, basear nossa felicidade em nosso valor interno, e não nas coisas que temos ou desejamos adquirir. Devemos manter a calma, não importa o que aconteça. Porque, no fim das contas, embora não tenhamos controle sobre a maioria das situações que enfrentamos, temos controle total sobre a forma como reagimos a elas. A dicotomia do controle é o princípio mais importante da filosofia estoica. Epicteto dizia que a principal tarefa da vida é justamente essa: identificar e separar as coisas, de forma que possamos dizer claramente a nós mesmos o que está fora do nosso controle, os fatores externos, e o que está sob nosso poder, ou seja, nossas próprias escolhas e atitudes. Os estoicos ensinam que devemos aprender a distinguir entre o que podemos controlar e o que está além do nosso alcance. Nosso valor deve ser medido com base naquilo que conseguimos controlar, e não em coisas fora do nosso domínio. Ter metas e lutar por elas é algo positivo, mas, do ponto de vista estoico, desabar quando as coisas não acontecem como esperado é inútil. Fazer vídeos para o YouTube, por exemplo, é obviamente mais simples do que governar um império, mas ainda assim é desafiador. Você precisa ter uma ideia, o que pode levar bastante tempo. Depois, vem a fase de pesquisa, que muitas vezes termina com você descartando tudo porque achou ruim e começando do zero. Em seguida, é necessário escrever o roteiro, gravar, editar, criar a miniatura, pensar no título e só então publicar o vídeo. Todo esse processo está sob seu controle. Mas, depois que você clica em enviar, o resultado depende do algoritmo do YouTube. Ainda assim, muita gente avalia o sucesso de seu canal ou conta nas redes sociais com base em números como visualizações, seguidores ou inscritos, métricas que, em grande parte, estão fora do nosso controle. Os estoicos dizem que o foco deve estar no esforço dedicado ao trabalho, e não no resultado final, que é incerto. É preciso confiar no processo. Viver com menos é libertar-se das amarras sociais que muitas vezes colocamos sobre nós mesmos. Pense, por exemplo, em alguém que se dedicou muito ao trabalho nos últimos 6 meses. Ele acredita que merece uma promoção e apresenta um excelente relatório de desempenho ao chefe. Mas o chefe agradece, não promove, e o funcionário volta para casa achando que é incompetente. Ele não considera que o chefe pode ter acordado de mau humor, que outro colega talvez estivesse mais qualificado naquele momento ou que a empresa simplesmente não tivesse condições financeiras para conceder aumentos. Embora não saiba o motivo, ele ainda se sente frustrado. Se, por outro lado, ele baseasse seu valor pessoal na qualidade do trabalho entregue, continuasse empenhado para alcançar a promoção no futuro, sua satisfação com a vida poderia ser muito maior. A meta não seria descartada, apenas adiada. Essa mudança de perspectiva é fundamental. O verdadeiro estoico não mede seu sucesso por ganhos financeiros, mas encontra conforto em saber que pode viver bem sem os excessos que o dinheiro pode comprar. Na filosofia estoica, existem 4 virtudes principais: sabedoria, coragem, temperança e justiça. A sabedoria é a capacidade de discernir o que é interno e o que é externo, e de escolher como reagir aos acontecimentos. Como disse Viktor Frankl, entre o estímulo e a resposta, existe um espaço. Nesse espaço está nosso poder de escolher como responder. A coragem pode ser resumida em 2 palavras: persistir e resistir. Já a temperança, ou moderação, é saber fazer mais com menos, como dizer muito usando poucas palavras. Enquanto bilionários como Jeff Bezos e Elon Musk disputam o topo das listas de riqueza, os estoicos acreditam que a verdadeira medida da riqueza é ter o essencial, e saber que isso é suficiente. A justiça, considerada a mais importante das virtudes, nos ensina que ninguém deve prejudicar o outro. Afinal, todos nós nascemos para conviver em harmonia,
para fazer o bem uns aos outros, e não apenas a nós mesmos. Nelson Mandela é um exemplo moderno de alguém que viveu os valores estoicos. Líder africano de grande influência, ele foi condenado à prisão perpétua por lutar contra o apartheid e passou 27 anos preso. Ao ser libertado, foi eleito presidente da África do Sul. Muitos achavam que ele usaria esse poder para se vingar de quem havia apoiado o regime ou contribuído para sua prisão, mas ele não fez isso. Durante seu tempo na prisão, Mandela leu os escritos de Marco Aurélio e adotou muitos princípios do estoicismo. Em vez de incitar o ódio, ele pediu que seu povo seguisse outro caminho, o da calma e da reconstrução. Enfatizou que o passado não podia ser mudado e que a única saída era olhar para frente e construir um futuro melhor. Essa é a essência do estoico. Na psicologia moderna, o estoicismo influenciou abordagens terapêuticas como a terapia racional emotiva comportamental, Habit, e a logoterapia. A Habit ajuda as pessoas a identificar pensamentos negativos que causam sofrimento emocional ou comportamental. Por meio da lógica, esses pensamentos são questionados e substituídos por ideias mais produtivas e saudáveis. A logoterapia, por sua vez, parte do princípio estoico de que os seres humanos são guiados por um propósito. Mesmo nas situações mais difíceis, podemos encontrar sentido e felicidade ao descobrir qual é esse propósito, embora isso, claro, não seja uma tarefa fácil. É um processo, como tudo na vida. Precisamos reprogramar nossa mente, deixar os pensamentos antigos para trás e adotar novos. Para resolver nossos problemas relacionados à felicidade, precisamos praticar o senso de valor próprio. Ao redirecionar nossa noção de valor para o que realmente está sob nosso controle, deixamos de nos apegar ao que não está, e assim conseguimos viver uma vida mais feliz e plena. O estoicismo nos ajuda a atravessar as tempestades do passado e do presente até alcançar águas mais calmas e serenas. E, se por acaso nosso barco afundar e todos nós nos perdermos no mar, ainda assim poderemos descansar em paz, com a certeza de que vivemos bem, mesmo que por menos tempo do que gostaríamos. Porque, no fim, tudo tem um fim.